partimos do pressuposto de que o processo de contratação de professor substituto ele já foi aberto. Então, nós vamos localizá-lo aqui dentro da nossa unidade. E aqui eu tenho esse processo aqui, que é o que nós estamos utilizando para gravar esse tutorial. Então, é a contratação de professor substituto. Vou abrir esse processo e vou aqui, selecionar a opção documentos. E aqui tem evidência de que eu já coloquei o primeiro documento necessário, que é o despacho, que vai trazer para o diretor de ensino a informação ou as informações elencadas de quais são os motivos da necessidade de contratação desse professor substituto. Nós já conversamos sobre isso no tutorial referente à abertura de processo. Então, agora o que nós precisamos fazer é incluir os 2 anexos que são indispensáveis para que esse processo ele continue sendo tramitado para as coordenadorias interessadas na operacionalização desse procedimento. Então, dentro do processo, nós vamos vir aqui em adicionar documento. Também partindo do princípio que nós já cadastramos na unidade os 2 modelos, que é o anexo 1 e o anexo 2, nós vamos adicionar então esse novo documento a partir de um modelo que tem na nossa unidade. O nome do modelo é formulário, então nós vamos procurar na nossa opção aqui, em formulário, ok. Eu tenho então, o modelo aqui, contratação CDT anexo 1, fase inicial. Vou clicar na setinha e aí o anexo 1 ele vai ser na íntegra, ele vai ficar disponível para nós aqui. E aí você, coordenador, precisa fazer o preenchimento desse documento. Bom, a justificativa para a abertura desse processo é fazer menção de qual foi o motivo, que originou essa demanda de contratação. E aí os principais motivos têm relação com afastamento para programa de pós-graduação em estrito sensu ou afastamento do titular para tratamento da própria saúde. Então esse é o momento de você informar no processo qual é o tipo de afastamento, quem é o professor titular. Caso seja um afastamento para participação em programa de pós-graduação em estrito sensu, você deverá informar o número da portaria que concedeu o afastamento para esse professor. Caso ainda não haja a portaria, porque está aguardando a contratação do professor substituto, ou seja, está aguardando que tenha uma data provável de contratação para autorizar a saída, então você só menciona o motivo. Quanto mais informação você trouxer para essa justificativa, mais importante será. Qual será a carga horária que nós deveremos, então, realizar a contratação? Via de regra, são 40 horas, você vai selecionar aqui. Número de vagas. A quantidade de vagas que você informar nesse formulário é a que vai para o edital. Uma vez em edital, é obrigatória a contratação. Bom, aqui nós temos a justificativa que segue essa lógica aqui de cima, Justificativa para abertura de processo seletivo simplificado. Então, você tem a opção tanto de realizar a justificativa logo aqui no início do anexo, ou deixar isso aqui como título e realizar a justificativa nos termos que nós conversamos antes dentro desse campo aqui do documento. Aqui é muito importante você estar alinhado com o diretor de ensino, com os outros coordenadores, caso esse professor ele vá dar aula em mais de uma coordenadoria, que é com relação à área de conhecimento, pré-requisito, para a contratação desse professor. Nesse caso, a área de conhecimento é tranquila. Nós estamos contratando um professor na área de engenharia mecânica. Isso aqui era só identificar a vaga no edital, era só
para a fins de constar no modelo. Agora, o pré-requisito. O pré-requisito ele é bastante importante. O que é necessário para a contratação desse professor? Que ele tenha uma graduação, um bacharelado, uma licenciatura. Então, você precisa estar informando isso daqui. Qual é a área? Você também precisa estar trazendo essa informação. Outra informação importante, esse perfil, ele deverá ser contratado, vamos imaginar que seja uma licenciatura, mas também com uma especialização, ou um mestrado ou um doutorado. Então aqui fica assim a dica para você. Se for uma licenciatura com especialização, isso implica que, se o candidato não tiver especialização, ele não tem condição de ser contratado. Quando a gente traz para o texto a opção licenciatura em área tal, com especialização, e ou mestrado na área tal e ou doutorado, isso implica dizer que a obrigatoriedade na prova de títulos é classificar a partir candidatos que possuam os títulos de pós-graduação lato sensu. Então, muito cuidado aqui. Uma outra coisa que precisa ser analisada. Nós temos legislação que diz que a contratação ela tem que ser com titulação, com requisito semelhante ao do professor que afastou-se. Porque se é para suprir aquela demanda, então essa titulação tem que ser uma titulação equivalente. Então é importante saber qual é, os pré-requisitos de ingresso para esse professor que se afastou. E uma outra coisa que a gente precisa observar, existe uma orientação de que a titulação do professor substituto não pode ser superior à titulação do professor titular. Então, na hora de você definir esse pré-requisito, é muito importante você pesquisar com a gestão de pessoas qual é a titulação máxima do titular, para não incorrer em problemas na redação do edital. Nós estamos no momento de fazer algumas atualizações na resolução 75, inclusive com relação a essa questão que nós estamos trazendo nesse momento. Considerando que o professor substituto tem uma remuneração menor que o professor titular, e trazendo para a redação requisitos um pouco diferentes, mas no momento nós temos que nos atentar a isso que nós estamos trazendo aqui nesse tutorial. Os turnos que esse professor irá ministrar suas aulas, matutino, vespertino ou vespertino e noturno. Quais serão os membros da comissão de avaliação de títulos, de acordo com a resolução 75? Você deverá indicar um profissional da gestão de pessoas, 2 professores titulares da área e um pedagogo ou técnico de assuntos educacionais. E aí, com relação a esse assunto, é importante ressaltar que caso nós não tenhamos professores efetivos na área a ser contratada, aí já no momento da abertura, já é bom alinhar com o diretor de ensino o contato com o professor de outro campus, para no momento da prova de título e desempenho didático, esse professor ter condição de participar desse momento. Então, feito o preenchimento, nós vamos adicionar esse documento e incluir aqui, selecionamos o documento, vamos incluir a nossa assinatura. Assinamos o documento, porque se eu não assinar, o processo, na verdade, ele não chega na unidade de destino. E vou finalizar. Outro documento indispensável para a abertura de processo para a contratação de professor substituto é o anexo 2 da resolução. Então, nesse momento, nós também estamos partindo do pressuposto de que você já tem na sua unidade o modelo do anexo 2. Então, nós vamos seguir
para a próxima etapa do procedimento, adicionar documento a partir de modelo. E aí nós vamos, se abrir para você a opção, quando você clicar lá em adicionar modelo e abrir modelo na unidade, ou adicionar modelo, você vai no modelo dentro da sua unidade, porque a outra opção são só de documentos disponibilizados pela reitoria. Então vamos lá em formulário, né? Foi assim que nós cadastramos. Contratação de CDT anexo 2. Achei o documento, vou vir aqui selecionar, clicar na setinha e esse documento também virá para dentro do nosso processo. Bom, é um documento que tem relação com a indicação dos temas do sorteio para a prova de desempenho didático. Então, você vai informar aqui, ó, vaga do professor substituto do edital. Provavelmente na abertura você não terá o número do edital, mas você pode estar colocando aqui, ó, do edital, número a definir, tá bom? Não tem problema nenhum. Área de estudo, disciplina, engenharia mecânica. Então, você vai trazer essa informação para dentro do seu documento, engenharia mecânica. Qual é a coordenadoria? Essa situação de ramal aqui não é necessário mais não, tá bom? Então, no nosso exemplo, a coordenadoria demandante é engenharia mecânica. Bom, quais serão os temas para sorteio da prova de desempenho didático? Você vai trazer esses temas elencados aqui. A data do sorteio é a gestão de pessoas que faz o cronograma e alinha juntamente com as coordenadorias. Então, se nesse momento, como a gente está falando de uma fase inicial, nós não tivermos essa data, vocês colocam data do sorteio a definir, tá bom? Não tem problema, é o mais coerente nesse momento, bem como a data da prova a definir. Aqui ele está trazendo a informação, ó, que após o sorteio, nós precisamos agendar a prova de desempenho didático em um período de até 24 horas. Outra informação que não pode deixar de ser encaminhada, quais os recursos o IFES vai disponibilizar para o professor que vier fazer a sua prova de desempenho didático. A prova terá alunos presentes? Informar, e lembrando que se nós tivermos 20 candidatos na prova de desempenho didático e nós incluirmos que terá aluno presente, nós precisamos então manter isso do primeiro ao 20º candidato para não termos problema com o juizamento de ação. O local da prova não é necessário me informar, porque nesse momento isso está muito incerto. A banca, aí você, coordenador, tem que informar quais são os membros da banca, e para a prova de desempenho didático será o pedagogo ou técnico de assunto educacional que participou da prova de títulos, de avaliação de títulos, e os 2 professores da área. Então, você adiciona esse documento aqui, né? Seleciona ele, porque ele já está adicionado, mas eu preciso dar a finalização na inclusão. Vou colocar a minha assinatura e assinar esse documento, para somente depois fazer encaminhamento para o diretor de ensino se manifestar nos autos do processo com relação à contratação desse professor. Então, após o surgimento dessa demanda, abertura de processo, o processo tem que tramitar para a diretoria de ensino e para o diretor-geral, fazer sua manifestação, para somente depois ele vir para a gestão de pessoas para os próximos trâmites.